Tem uma passagem da Bíblia que eu quero ler com vocês, que é uma passagem que vai assustar muita gente. Irmãos, em 20 minutos eu termino isso aqui, mas eu quero passar essa mensagem porque ela é muito importante. Abra a Bíblia comigo em Eclesiastes. E preparem para se assustar com um texto pesado. Um texto pesado. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Olha na sua Bíblia que texto politicamente incorreto. Olhe na sua Bíblia que texto complicado. A boa fama é melhor do que um bom perfume. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Vou parar aqui. Vocês querem que eu leia de novo? Melhor é ir à casa onde há luto. Quem acredita na palavra de Deus, diga amém. Você concorda com isso? Pode ser sincero. Eu vou ajudar você. Eu não concordo. Não concordo. Rodrigo, vai ter um velório hoje. Vamos lá, beleza, eu estou dentro. Se tem uma coisa que a faculdade de teologia não prepara a gente, nós aqui estudamos teologia, é para funeral. Por mais que o professor de teologia aplicada ensine como é que você se comporta num funeral, né, aquelas aulas de teologia pastoral, como é que por mais que o manual da igreja sugira alguns versos para ler, a gente vá de preto, faça isso, por mais, a gente não está pronto, irmãos. A pior coisa para um pastor é expulsar um demônio ou sepultar um ente querido da igreja. Não estamos preparados. E como é que a Bíblia fala que é melhor ir à casa que tem funeral do que à casa que tem festa? Eu digo a você por quê. Preste atenção nas pessoas durante um funeral. Eu tive um funeral aqui de irmãos nessa semana. No funeral você fica assim, ô meu pai, o que eu fiz? Você pensa na sua vida todinha. Você pensa no seu ente querido. Gente, e se eu morresse? Você dificilmente vai parar para pensar na vida com um copo de cerveja na mão, comemorando a vitória do campeonato de futebol do seu time. Ali você quer curtir. Mas quando você recebe uma notícia, está com câncer. Seu filho está com câncer. Irmãos, em um segundo a sua mente pensa tanta coisa. Quantas pessoas estão à beira da morte ou perto de um ente querido e falam o seguinte, nessa hora a gente fala, como é que eu estava correndo atrás do vento? Você passa a valorizar coisas que na hora da festa você não valoriza. Deus não é um sádico que gosta que nós soframos. Mas irmãos, eu estou falando da minha experiência própria. Tem gente que vem pelo amor, tem gente que é só pela dor. Vamos voltar a Apocalipse 16, as pragas. Eu disse para vocês que elas vão cair depois do fechamento da porta da graça. Porém, gotas delas Deus permite que caiam hoje. Querem ver como é que cai? Olha aqui o verso 2. O primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra. E apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Isto ainda não aconteceu em plenitude, vai acontecer depois do fechamento da porta da graça. Porém, gotas já estão acontecendo agora. Os livros de medicina, cada ano ficam maiores, com a maior quantidade de doenças que vão descobrindo e sistematizando ali. Segundo flagelo. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, e o mar se tornou como sangue. Se tornou em sangue. Sangue como de quê? De morto. Irmão, sangue de morto é que cor? Preto. Não é vermelho. Sangue de morto é líquido? É viscoso. Qual é o cheiro de sangue de morto? Como estão os rios e fontes d'água com a poluição? Não estão como sangue de morto? Olha o problema do abastecimento de água no mundo. Pular para o quarto aqui. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém não se arrependeram para darem glória a Deus. Alguns afirmam a camada de ozônio.
que está com buraco. Outros negam o buraco na camada de ozônio. Eu não sou cientista da área para me posicionar a favor ou contra o buraco da camada, a teoria do buraco na camada de ozônio. Mas uma coisa eu sei, que as calotas de gelo estão derretendo e a Terra está ficando cada vez mais quente, sim. Perceberam o que está acontecendo? São um megafone de Deus. Olha o que disse o livro, segundo Mensagens Escolhidas: as pragas de Deus já estão caindo sobre a terra, arrebatando edifícios suntuosos, como um sopro de fôlego do céu. Esses juízos não farão com que os cristãos professos caiam em si. Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, para que os pecadores temam e tremam diante dele. É Ellen White que escreveu isso aqui. Outro aqui também de Ellen White. Um pouquinho das taças da ira de Deus já tem tido permissão para cair sobre a terra, o mar, afetando os elementos da natureza. As causas dessas condições incomuns estão sendo investigadas, mas inutilmente. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua nefanda obra de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição, com um miasma fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. E antes que alguém fale assim, essa mulher é uma falsa profetisa, deixa eu contar para você uma coisa. Ela escreveu isso em 1891. Hoje é redundante o que ela escreveu. Mas em 1891, sabe quantos cientistas falavam sobre poluição? 0. Nenhum. O primeiro livro escrito falando sobre poluição do ar, e que mesmo assim foi ridicularizado pelos cientistas, foi Silent Spring, de Rachel Carson, publicado na década de 1930. 1930. 40 anos depois que Ellen White falou aquilo, é que surgiu o primeiro livro alertando para a poluição do ar. Quando ela falou aquilo na época, nem os adventistas podiam endossar aquilo. 40 anos depois que foi surgir o primeiro livro e foi ridicularizado pela ciência. Demorou mais 20 anos depois disso para a ciência começar a falar de poluição. Então, quando eu falei com os irmãos, não que as pragas sejam apenas questão de poluição. As pragas vêm direto do santuário de Deus. Mas o que vemos hoje podem sim ser um sinal do que está acontecendo. E como é que Satanás prepara o terreno para o tempo do fim? Paulo falou que os homens perversos irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Então o que Satanás faz? Primeira coisa, alienação. Ele quer alienar as pessoas. Cria alienação, enche a mente com informações inúteis. Muitos cristãos hoje ficam preocupados só com a tentação, mas tem um outro grande perigo para os cristãos, a distração. Qual a diferença, Rodrigo? Vou falar qual é. Tentação, ler revista pornográfica. Distração, ler o The New York Times o dia inteiro. Ninguém vai te recriminar porque você está lendo o The New York Times. Você pode até abrir o seu celular e alguém fazer uma busca ali do histórico e achar lá The New York Times, The Washington Post, a Folha de São Paulo. Não é nada que você tenha um histórico de sites que ninguém pode ver. Só que o tempo que você gasta nesses sites permitidos pode tirar você da leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, da comunhão. Cuidado com a distração. Glutonaria e intemperança. Mensana corpore sano. Estão cada dia nos convencendo a comer mais papel e isopor. Síndromes psíquicas. Excesso de informação e pouco conhecimento. Augusto Cury falava da síndrome do pensamento acelerado. E as causas: distúrbio psíquico, excesso de informação, paranoia de consumo e de estética. Consumismo. Nós queremos cada vez mais, mais, mais. Depois, quando não sabe onde colocar tanta coisa, faz um yard sale. Geração rebelde sem causa. Já falei sobre isso. Crianças que não... Os próprios pais não põem limites em casa. Eles não sabem o que fazer com os filhos. Um Jesus apaixonado. Eu estou preparando uma palestra, já vou dar um spoiler para vocês, sobre o perigo da teologia humanista. Deus me ama, isso é ótimo.
Quantos pregadores foram usados por Deus para mostrar o amor de Deus para as pessoas? Pastor Bullion, Morris Venden. Só que uma deturpação da pregação do pastor Bullion é aquela que coloca um Deus que ama tanto que ele deixa o trono dele para você sentar lá. Cuidado com essas teologias humanistas. Deus faz qualquer coisa para salvar você. Até música contando isso tem. Deus faz qualquer coisa. Não, Deus não faz qualquer coisa. Deus foi ao sacrifício máximo por minha causa. Ele deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário por mim. Isso é verdade. Mas Deus não faz qualquer coisa para me salvar. Deus não duela com o caráter dele. E tem uma teologia humanista aí, desculpa, muitas vezes algumas músicas que parecem mais músicas de Roberto Carlos com temática religiosa. Como se Deus fosse um adolescente apaixonado, que se você não for para o céu, ele vai rasgar os pulsos. Não! Deus ama você, mas Ele não vai se suicidar porque você não quis ir para o céu. Visões unilaterais de Cristo. Uns veem um Cristo apenas como um carrasco, outros veem Jesus apenas como um mansinho. Não basta falarmos apenas coisas bonitinhas sobre Jesus. Temos que pregar quem Ele é. Ele é o Senhor da nossa vida. E tem um monte de teólogos e pregadores hoje que só vivem de fama falando coisas bonitinhas de Jesus. Jesus ama todo mundo. Jesus não condena. Jesus condena. Pelo menos o que está na Bíblia condena. É proibido proibir. Ah, Jesus não liga. Jesus não é radical. A igreja, há um perigo muito grande. Alguns na igreja se tornam resistentes, outros apáticos. Interessante que o intento de Satanás não é tirar muitos da igreja, é mantê-los na igreja, mas oferecendo um cristianismo apático ou excitante. A gente estava conversando ontem, voltando para casa. Há pessoas que são servos de Jesus, outros são fãs. Eu estava conversando com o pastor, eu falei assim, engraçado, o Schumacher está vivo ainda? Assim que começou a conversa no carro. Ele está vivo ainda, tem como. Eu falei, e gastou toda a fortuna dele para manter a esposa, né? Eu falei, engraçado, cadê os fãs do Schumacher? Eu falei, os fãs na hora, o fã, ele só é fã enquanto está tendo glamour. Quando a pessoa sai da vitrine, o fã deixa de ser fã. E tem pessoas que não querem ser servos de Jesus, querem ser fãs de Jesus. Há igrejas lotadas de fãs de Jesus. Jesus é legal. Aí ele customiza Jesus do jeito dele. Mas quando Jesus apresenta a cruz, perde a graça. Crise externa, crise interna no meio do povo de Deus. Irmãos, para terminar, o livro Grande Conflito diz o seguinte: para a sabedoria humana, tudo isso parece agora impossível. Mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o ataque de Satanás, que odeia os preceitos divinos, onde acontecer coisas estranhas. Quando o amor e o temor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se muito cruel. Eu termino esse sermão, antes da música, dizendo uma coisa para vocês. Lembrem, vocês estão apenas ouvindo as minhas reflexões. Irmãos, eu também tenho medo do que está por vir. Eu não tenho vergonha de confessar isso para a igreja. Você ficou assustado com esse sermão? Eu também estou. Eu também estou assustado com a crise que aguarda o povo de Deus. Muito assustado. E eu não tenho vergonha de falar para os irmãos visitantes que estão aqui que uma grande parte dos adventistas do sétimo dia, é com lamento que eu digo isso, mas eu não vou mentir para vocês. Tem muita gente que está visitando aqui que vem de outras igrejas. Quando a crise chegar, uma grande parte dos que estão aqui agora vão pular para as fileiras do adversário. Uma classe numerosa.
Eu não posso dizer quem é quem, porque, como eu falei na parábola do joio e do trigo, o meu papel é crescer e dar fruto, não é saber quem é quem. Mas pela profecia, eu sei que uma grande parte vai pular para as fileiras do adversário. Eles chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz. Mas em chegando a provação, too much for them. Foi muito para eles. Não porque Deus deu uma carga maior do que eles podiam suportar. Não. É porque eles passaram a vida inteira brincando de salvação. E não estão preparados para o conflito. As coisas de Deus sempre Ele deixa para depois. Ele não quer se comprometer. Ele não quer arriscar. Ele não quer ficar mal na fita. Eu não posso apontar o dedo para ninguém aqui. Porque se eu fizesse isso, eu estaria pecando perante Deus. Mas eu posso implorar para a igreja que está me assistindo aqui e virtualmente. Ainda que seja verdade que uma classe numerosa vai pular para as fileiras do adversário, que você não esteja nessa classe. Eu sou muito cavalheiro, minha esposa sabe disso. Eu me sinto mal, por exemplo, se eu estiver andando e ela estiver atrás. E não faço só na fita, não é. Eu tenho muitos defeitos, mas eu tenho minhas virtudes também. Eu abro a porta do carro. Eu carrego o peso. Mas só tem uma coisa que ela não espere que eu dê a frente para ela: o reino dos céus. Lá você vai ter que entrar sozinho, com Jesus. Mas eu digo em termos. E não entregue o reino por causa do seu filho, do seu cônjuge, por causa do seu namorado, por causa do seu emprego. Essa crise vai vir, já sabe por quê? Porque hoje todo mundo está igual. A única forma que eu tenho de saber quem é joio e quem é trigo aqui dentro, estou me incluindo. Nem você sabe até que ponto eu sou sincero ou sou um hipócrita. Só tem um jeito. E esse jeito foi previsto por Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Eu vou ler um trechinho do que Freud escreveu. Deixe alguém tentar expor à fome diversas pessoas de maneira uniforme. Com o aumento da urgência imperativa da fome, todas as diferenças individuais obscurecerão. E em seu lugar aparecerá a expressão uniforme do único desejo não silencioso: Thanatos e Eros. Eu vou pedir licença ao Dr. André para tentar explicar Freud, que audácia. Eu disse que eu não faria uma palestra de uma área que não é minha, mas que eu poderia dialogar contra a área. Eu vou explicar para vocês o que Freud quis dizer. Freud quis dizer, munido da ideia da evolução das espécies, Freud disse que você só é educadinho porque tem comida para todo mundo. E quando você vê alguém comendo assim, sôfrego, ou ir na frente, que cara sem educação. Quando você está no supermercado, alguém passa na sua frente, nossa, sem educação, não teve berço não? Sua mãe não te deu educação não? Segundo Freud, essa diferença entre os educados e os mal educados só existe porque os educados têm comida bastante para eles. Mas Freud dizia o seguinte: tire a comida de todo mundo e você vai ver que os educados vão se comportar como os não educados. Até se você tirar a comida de todo mundo, depois de um tempo sem fome, jogar um hambúrguer ali no meio, até a rainha da Inglaterra vai te dar pescoção para atacar primeiro o hambúrguer. Porque Freud dizia que as duas, lembra, por causa da evolução das espécies, Freud dizia que as duas únicas entidades perenes dentro de nós são o Eros, que é a necessidade de afeto, especialmente sexual, e o Thanatos. Não é que Freud fala tudo de sexo não, mas o afeto. E o Thanatos, que morte, necessidade de sobrevivência. Para sobreviver e ter afeto, você faz qualquer coisa. É por isso que um homem excitado estupra primeiro para pensar depois. É por isso que uma pessoa com fome, ele mata primeiro para pensar depois.
Freud disse. Só que eu posso discordar de Freud baseado num outro ex-discípulo de Freud, Viktor Frankl, que foi o fundador da terceira escola de psicanálise de Viena. Viktor Frankl falou o seguinte: o que o Dr. Freud falou, sentado nas poltronas de veludo vitorianas, foi bonitinho para a imaginação dele. Só que Freud conseguiu fugir da Europa na época da guerra e ele não foi parar na mão dos nazistas. Eu, Viktor Frankl, fui parar na mão dos nazistas. Viktor Frankl esteve 2 vezes em Auschwitz e 1 vez em Dachau. 3 campos de extermínio e sobreviveu. E Viktor Frankl disse: eu vi na prática o que Sigmund Freud idealizou na teoria. E na prática eu percebi que é o contrário do que ele falou que acontece. Porque na hora que o alimento foi tirado dos judeus, alguns se tornaram santos. Porque eu vi muitos judeus morrendo de fome para dar o seu pão para alguém que estava mais doente. Eu vi judeu entregando o seu cobertor para aquecer um outro que estava com febre e ele mesmo ficou com frio. Eu vi judeu se voluntariando a ser enforcado no lugar do outro. Mas eu também vi judeus se prostituindo a troco de um pedaço de batata. Eu vi judeu entregando o seu irmão judeu apenas para ganhar as botas dele depois que ele fosse enforcado. Então, diferente do que Freud falou, quando a escassez acontece, não é que todo mundo fique igualado no teor animalesco. Quando a escassez acontece, disse Viktor Frankl, muitos se tornam santos e outros se tornam porcos. Antes da guerra, todos os judeus eram judeus, com a sua feira, com sua loja, com a sua sinagoga, mas no campo de extermínio, alguns judeus se tornaram santos, outros se tornaram porcos. Quando a perseguição vier sobre o povo de Deus, alguns aqui dentro se tornarão santos, outros se tornarão porcos. Eu não sei quanto a você, mas eu imploro a graça de Deus sobre a minha vida, porque eu quero estar do lado da luz. Eu sei que foi um sermão muito pesado, mas eu precisava fazer essa advertência à igreja. Coloque Deus em primeiro lugar.